Bom, então, começando a apresentação sobre essa relação do Foucault com os antigos, a minha tese, especificamente, ela foca na questão do que eu chamo de acontecimento Sócrates. E aí eu parto de uma noção Foucaultiana de acontecimento, o que Foucault entende de acontecimento, isso ele vai desenvolver muito na arqueologia do saber, a ideia de acontecimento como algo que surge do inesperado, né? Então, quando você olha os acontecimentos históricos, os grandes acontecimentos, como, por exemplo, sei lá, a Revolução Francesa, ou qualquer marco histórico que a gente tem algo do acontecimento, como o acontecimento do surgimento das prisões, ou o surgimento dos hospícios, você tem algo que surge daquelas circunstâncias históricas, né, do contingente histórico. Então, essa perspectiva do acontecimento é uma ideia de que algo surge do inesperado. Então, o Foucault trata essa ideia do acontecimento e eu trago essa perspectiva para pensar, então, como ele está analisando Sócrates. E aí, partindo que o Foucault fala da antiguidade com um olhar genealógico, um biógrafo do Foucault, que é o Didier Ebon, ele vai dizer que o Foucault faz uma arqueologia da psicanálise. Então, é como se ele partisse de um problema contemporâneo, que é justamente as falas sobre si, e aí as falas sobre si que acontecem no consultório clínico, né? E aí você tem as práticas psicanalistas, seria o lugar em que está acontecendo, então, essas falas de si, é o lugar em que você tem o analista e o analisando, está falando sobre si mesmo, construindo um discurso sobre si, e o que Foucault vai justamente investigar é como esses discursos sobre si, essas falas sobre si, elas foram desenvolvidas em outros momentos históricos. Então, você tem a ideia de você fazer uma genealogia a partir justamente de um problema contemporâneo, e aí você tem as falas de si na contemporaneidade, enquanto esse lugar do analista e do analisando, para você pensar, então, como isso acontecia em outros momentos históricos, como as Confissões da Carne, vai falar isso na Idade Medieval, e os livros da história da sexualidade, O Cuidado de Si, vai falar sobre essa questão na Antiguidade, né? A ideia do cuidado de si, então, está relacionada a esse modo como as pessoas olham para si e constroem discursos sobre si. Pode pensar que seria uma arqueologia ou uma genealogia dessas falas sobre si mesmo. E aí o Foucault parte, né, para pensar outros momentos históricos a partir de um problema contemporâneo, né? O problema é sobre a fala de si, como o sujeito se constitui nessa relação consigo mesmo e com os outros. Então, no final das contas, a gente está pensando em subjetividade, né? Formação de sujeitos a partir da formação da subjetividade. Pensar, então, a antiguidade pela perspectiva Foucaultiana não é necessariamente fazer um trabalho de, vamos dizer, de um helenista, né, que estuda a antiguidade pela própria antiguidade, mas o trabalho genealógico, ele pensa a antiguidade para problematizar o nosso próprio presente. Então, seria uma perspectiva um pouco diferente. E, ao mesmo tempo que o Foucault, então, analisa a antiguidade, mas, é claro, tem um método, né? Um método no sentido de que existe o que o Foucault chama a escrita como um próprio exercício filosófico. E esse exercício filosófico ele faz com a leitura tanto das fontes primárias, e aí a gente vai ter a leitura principalmente das obras de Platão, quando a gente está falando sobre antiguidade e colocando esse problema no Sócrates. Então, para eu falar sobre os antigos, eu tive que ler Platão, e aí eu fui fazer todo um trabalho também sobre a leitura dos... Como é que diz? Leitura do grego mesmo, né? Então, assim, você tem esse problema que é justamente o Foucault se voltar para a antiguidade, junto com isso você tem o Foucault falando que ele está fazendo, na verdade, uma ontologia do presente, e isso é uma perspectiva do Kant, que ele também traz. Então, você tem uma ontologia do presente, que é justamente uma ideia de que você tem um projeto genealógico que visa a crítica do presente a partir de um olhar para o passado. Então, ao distanciar do presente, que é essa ideia de voltar para o passado, criar uma distância com o presente e analisar um outro momento histórico para pensar como se dá essas práticas em outro momento histórico, é que justamente o Foucault vai identificar
o discurso da diferença, né? O discurso da alteridade. Então, é preciso se distanciar do presente para poder olhar melhor para o presente. Então, essa é uma das fundamentações para que você, então, entenda qual é o olhar do Foucault, porque não é o mesmo olhar do helenista, não é o mesmo objetivo de quem estuda a antiguidade pela antiguidade, né? É claro que o Foucault faz isso lendo comentadores, lendo pessoas que estudam a antiguidade, mas é para um projeto da ontologia do presente. Então, isso é um modo diferente de olhar para o passado. E isso tem que ser deixado claro porque, no final das contas, a gente está falando sobre os antigos, mas falando sobre os antigos num lugar que é o lugar, justamente, da filosofia contemporânea, que pensa os problemas da contemporaneidade. Então, essa ideia que eu estou trazendo, né, do acontecimento Sócrates, é justamente uma ideia que algo acontece, e para o Foucault, essa ideia de acontecimento é justamente algo do inesperado. E aí, como é que eu vou analisar esse inesperado no tempo, né, na história? E aí você tem, então, essa ideia do acontecimento Sócrates. Por que eu chamo Sócrates de acontecimento? O Foucault vai identificar no Sócrates como a primeira pessoa a pensar o cuidado de si na antiguidade. Então, o que seria esse cuidado de si? Seria justamente analisar, pelas fontes históricas, esses discursos, essas falas sobre si. Ou seja, o lugar em que eu posso identificar nos textos históricos, o ambiente em que se produz discursos sobre si mesmo. Então, Foucault vai identificar isso nos diálogos de Platão, e aí você tem, então, essa palavra, né, essas duas palavras em grego, que é pimeleia realton, que é justamente essa ideia do cuidado de si, que ele vai identificar no primeiro Alcibíades de Platão, que é considerado um diálogo um pouco problemático, porque muitas pessoas vão questionar a autoria, né, se de fato é um diálogo escrito por Platão, porque ele seria um diálogo de juventude, mas ao mesmo tempo ele tem elementos mais do último Platão. Então, assim, falar sobre o Sócrates é complicadíssimo, porque entre os próprios estudiosos de Platão, você não tem um consenso, assim, não existe consenso sobre muitas coisas. Sobre, por exemplo, como ler os diálogos, de que modo você pode botar os diálogos encadeados como primeiro, segundo, terceiro, sabe? É muito difícil as datações dos diálogos, é difícil entender se existe um pensamento do Platão que perpassa vários diálogos, ou se cada diálogo fala uma coisa. Então, o modo como Foucault investiga esses diálogos, ele também é muito criticado por várias pessoas. Então, o Foucault ele vai identificar alguns diálogos, como, por exemplo, o que eu vou tratar aqui. A Apologia de Sócrates, o Críton e o Fédon, ele analisa esses diálogos como se existisse uma sequência desses diálogos. Então, isso não é um consenso entre os antigos, né, entre as pessoas que estudam a antiguidade, que pode fazer uma linha de continuidade. Então, assim, já tem alguns problemas na interpretação do Foucault sobre o Sócrates. Mas, para ficar um pouco mais organizado, como é que eu organizei essa questão toda? Então, já entendemos que o Foucault ele volta para os antigos e para a figura do Sócrates por uma questão contemporânea. Faz um trabalho que muita gente vai falar de genealogia ou arqueologia ou uma arquigenealogia. Então, assim, é um projeto genealógico, né? Um projeto que tem um projeto genealógico das falas sobre si. E como é que você analisa isso nas fontes? Então, você vai pegar alguns diálogos em que o Platão vai tratar sobre a questão do si, e ele identifica, então, o Foucault identifica na figura do Sócrates como alguém que na filosofia é o primeiro a se questionar sobre o cuidado de si. Então, o Sócrates seria essa primeira pessoa a questionar a ideia do cuidado. E o que é justamente essa ideia do cuidado? É pensar como nos constituímos como sujeitos em relação à verdade. Então, essa é um problema para o Foucault, porque no final das contas, se a gente está falando de política, a gente está falando de instituições, a gente está falando que são pessoas que acreditam em determinadas verdades e que essas verdades elas vão ocupar determinados lugares, como, por exemplo, as instituições públicas. Então, as instituições públicas elas são formadas por pessoas que acreditam em determinadas coisas
E o modo como o governo ele vai ser feito, existe um regime de verdade que vai governar naquele momento histórico. Então, entender como se forma o sujeito é também entender como se forma a política no sentido do governo. Então, isso para o Foucault é importante. Então, ao mesmo tempo que a gente está pensando no cuidado de si, a gente está pensando num projeto político, porque são as pessoas que governam, são as pessoas que pensam, que agem de uma determinada maneira, que governam de uma determinada forma. Então, acho que isso é o que eu discuto assim, na introdução. Eu falo por que o Foucault, então, vai se preocupar de falar de Sócrates, por que isso aparece, e eu penso Sócrates como a ideia do acontecimento, e aí eu vou explicar por que é um acontecimento, né? Por que Sócrates é essa figura singular, e mesmo depois de tanto tempo, nós estamos falando de Sócrates. Depois da morte de Sócrates, surgem milhares de escolas que se dizem herdeiras de Sócrates. Então, você tem os estoicos, você tem os cínicos, você tem os epicuristas, todos eles se dizem escolas herdeiras do pensamento socrático. Então, é um personagem que eu estou analisando pela perspectiva do Deleuze e do Blanchot, né, que o Foucault traz, que é a ideia do pensamento do fora. Então, ele é uma pessoa que está dentro da polis ateniense, constituído pelos valores que formam aquela sociedade, mas, ao mesmo tempo, ele introduz um pensamento diferente, né, um pensamento que é a instituição do que a gente entende hoje, não do que a gente entende hoje exatamente, mas de um projeto de filosofia, né? E aí a ideia que o Foucault traz, lendo muito Pierre Hadot, que é a ideia da filosofia enquanto modo de vida. Então, a filosofia na antiguidade e pela figura do Sócrates, ela é uma filosofia que ela é representada pela forma como Sócrates vive a vida dele. Essa é uma característica diferente do que a gente poderia entender como filosofia hoje em dia, né? Então, você hoje em dia pode ser uma pessoa que estuda Kant, mas não necessariamente ser um kantiano. E a ideia que o Foucault está trazendo, e quando você está falando aqui de filosofia, é que a filosofia, o Sócrates, né, esse personagem, ele é a própria filosofia, ele vive a filosofia. Então, ele age exatamente de acordo com o que ele pensa. E existem alguns valores que o Sócrates coloca. E analisando os diálogos, você percebe isso. Existem alguns valores que guiam o modo como Sócrates vai se comportar. E isso é algo que não é externo. Não é externo no sentido que não é um imperativo externo. Ele é um imperativo interno. Então, o Sócrates, ele diz para si próprio como ele vai viver. Então, essa é a ideia da criação de um modo de vida, né? E é justamente essa a questão da estética da existência, né? Então, Sócrates constrói para si um próprio modo de existência. E esse modo de existência, então, é algo que ele, levando à última consequência, acaba sendo morto, né? Acaba sendo condenado à morte justamente por viver o modo de vida que ele acreditava ser o melhor. Então, essa é uma das teorias, né? Uma das hipóteses do Foucault, é justamente, olha, como determinados personagens na história construíram um modo de vida, e esse modo de vida levado ao extremo, numa determinada sociedade, pode ocasionar sua própria morte. E mesmo assim você sustenta ele até o final, né? Mesmo assim o Sócrates, em vários momentos, poderia ter fugido da condenação de morte, né, que o Sócrates teve, e ele preferiu ficar e morrer, né, e ser condenado à morte. Então, o que o Foucault está identificando ali nessa figura desse personagem é alguém que cria algo que não tinha. Né? Ele cria o discurso filosófico, ele é a própria filosofia, ele dá a vida por aquilo que ele acreditava, que é justamente a filosofia, que é um modo de vida filosófico. Bom, então a parte 1 eu coloco a missão divina do exame socrático, e aí eu estava falando antes com vocês, né, que a minha tese dialoga um pouco com essa questão do divino, porque o Sócrates ele é um personagem muito difícil de caracterizar. Então você já tem um personagem que ele mesmo fala que ele é atopos, né? Que ele está na atopia. E na atopia é esse fora do lugar. E ele ouve uma voz, que é o daimon. Então por isso essa relação do Sócrates com a divindade. E o Foucault vai analisar as últimas palavras de Sócrates, que é justamente o Sócrates dizendo que deve um galo a Asclépio, né? Ele pede, Criton, devemos um galo a Asclépio, não esqueça de pagar essa dívida. Então, você tem uma relação do Sócrates com os deuses, de alguma maneira, né? Ele ouve os sinais dos deuses. E ele, em algumas passagens, né, das memoráveis do Xenofonte, a gente pode encontrar o Sócrates falando da existência do divino, né?
da existência de seres mais inteligentes. Então, você tem essa coisa do Sócrates muito cético, no sentido de dizer, olha, só sei que nada sei, né? E a ideia de que o verdadeiro sábio são os deuses. Então, assim, por mais que ele tenha certeza que ele não sabe de nada, e ele tem consciência da sua limitação humana de produzir conhecimento, e aí conhecimento sobre as coisas, né? Conhecimento sobre a vida, sobre a morte, o que existe, para onde a gente vai, essa limitação humana. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer, olha, isso quem sabe são os deuses sabem. E o que a gente pode ver ao longo da história é essa dissociação entre o pensamento racional com o pensamento mais, vamos dizer, da fé, ou algo que é aquilo que existe algo superior, né? Então, ao mesmo tempo, esse personagem, ele junta todos esses elementos. Então, o elemento de ouvir um daimon, que era uma coisa que os gregos incomodavam, tanto que uma das acusações do Sócrates foi ele ser condenado à corrupção dos jovens, não acreditar nos deuses atenienses e introduzir novas divindades. E aí ele vai dizer, bom, essas duas acusações, né, de não acreditar nos deuses e introduzir novas divindades, elas não fazem sentido, né? Porque ou você acredita ou você introduz novas divindades. Não dá para você não acreditar e introduzir novas divindades. Então você tem uma relação ali do Sócrates um pouco singular, né? Singular com esse divino. E pelo que dá para analisar, pela Apologia, que é um diálogo, não sei se todo mundo conhece aqui os diálogos de Platão, mas a Apologia é um diálogo em que o Sócrates ele foi condenado, né? E aí ele vai responder, então, no tribunal. Ele foi acusado de corrupção, da juventude e tal. E esses outros crimes, né? São 3 crimes que ele é acusado. E aí você tem, então, a Apologia de Sócrates, que é onde o Platão ele escreve como foi mais ou menos esse julgamento do Sócrates. E é justamente nesse julgamento, na Apologia, que aparece a presença do daimon. O daimon aparece como aquele que diz para o Sócrates não escrever um discurso de defesa, que era uma coisa muito comum nos antigos escreverem um discurso de defesa para ir para o tribunal. E o daimon aparece, então, fazendo essa interdição, porque, no final das contas, o daimon falava várias coisas para o Sócrates não fazer, e o Sócrates obedecia esse daimon, essa voz. E o Sócrates acaba indo para o tribunal sem construir essa defesa pronta, né? Justamente ele fala que vai usar, então, da parresia, que é essa fala franca, essa fala verdadeira, que implica em risco. E no caso de uma acusação e você está no tribunal e você está lá falando aquilo que você pensa, ocorre no risco de você ser condenado à morte. Então, o Sócrates sabia que ao fazer isso, ele estava assumindo o risco, que era o risco da perda da própria vida. E o Foucault analisa a Apologia, o Criton e o Phaedon no curso A Coragem da Verdade, onde ele vai dizer que a vida verdadeira, né, é aquela vida que se coloca no confronto entre aquilo que você acredita e aquilo que você crê e o mundo que vai te julgar por você defender determinadas coisas ou não. Então, Sócrates, ele vai para o tribunal e o segundo Foucault, ele usa da parresia, apesar da palavra parresia exatamente não estar escrita no diálogo do Platão. O que o Foucault analisa é que há uma atitude parresiástica. Então, há uma atitude socrática de falar a verdade no tribunal, independente das consequências. Essa é uma perspectiva que o Foucault analisa. Ele vai dizer que o Sócrates ele é parresiástico porque ele, naquele momento em que ele foi condenado, ele assumiu o risco de falar a verdade independente das consequências. Então, isso é uma perspectiva que o Foucault traz do Sócrates como alguém que diz lá na Apologia que ele viveu a vida de acordo com o que ele acreditava. E que se ele errou, fez algum ato que não foi um ato digno, né, que ele deve então ser corrigido. E aí toda uma perspectiva ali no diálogo de que a ideia de que a justiça é fazer uma punição, é te apontar um erro, te punir para que você possa melhorar. Então essa é a perspectiva que o Sócrates traz de justiça. Então, o que seria o tribunal? Seria o lugar em que eu vou analisar se eu cometi algo de errado ou algo
ou algo que não foi errado, e você vai me dar uma pena para eu poder melhorar. E ele era contra a pena de morte, porque a pena de morte você só elimina aquela pessoa, você não melhora a pessoa. Então a ideia de que quando você dá uma pena de morte para alguém, você simplesmente elimina a pessoa daquela sociedade. Você diz, então, que você não consegue melhorar essa pessoa. Então, nesse sentido, a postura de Sócrates, o Sócrates falar que ele teve uma vida que foi justamente uma vida refletida, que é a vida da filosofia, né? Porque no final das contas não é que o filósofo é um sábio e ele sabe tudo. Não, a vida da filosofia, pelo menos a perspectiva socrática, é que você vai passar a sua vida inteira refletindo sobre as ações que você vai tomar, pensando se as ações que você vai tomar, elas são justas ou injustas, justamente porque o maior mal que você pode acontecer na sua vida é cometer uma injustiça. Então, é justamente como viver uma vida refletida, que você reflete sobre as suas ações constantemente, para evitar cometer uma injustiça, porque isso é um valor que você tem. Então, nesse sentido, aparece, né, na apologia uma fala de uma pessoa falando assim, pô, você não se envergonha, Sócrates, de ter levado essa vida que você acha que é a melhor e mesmo assim ter ido parar no tribunal? E ele fala, bom, eu estou aqui para entender por que eu vim parar no tribunal. E ele começa a analisar, que é justamente usar a filosofia, usar o discurso, né, da dialética e de todo um discurso do exame, um exame das opiniões, para ver se ele merecia estar sendo condenado a alguma coisa. E ele chega à conclusão de que ele deveria ter a pena que seria comer no Pritaneu, que seria o lugar destinado aos heróis, né, no Hades. Então ele fala, bom, a minha pena deve ser dadas as honrarias dos maiores heróis, porque eu só fiz o bem para a cidade de Atenas. Então, o Foucault compara o Sócrates à figura do tavão, que é um inseto que ficava em cima dos animais, né, aqueles insetozinhos que ficam em cima do animal, e essa ideia da filosofia que incomoda, né, porque o Sócrates é aquela pessoa que vai conversar com várias pessoas na rua, que vai fazer com que as pessoas reflitam sobre os valores que elas têm, as opiniões que elas têm, e isso gera muito incômodo. Então, o Sócrates acabou fazendo muitos inimigos. E é uma coisa que o Sócrates fala, né? Ele fala, olha, ao apontar uma opinião falsa, a pessoa achava que eu estava apontando um erro que eu não estava, que eu estava, tipo, como é que se diz? Diminuindo aquela pessoa, sabe? Fazendo uma crítica pessoal, quando, na verdade, o que ele faz é uma crítica das opiniões. E a ideia de que você não é a sua opinião. Você pode ter aquela opinião ou não. Então, quando você faz uma crítica a alguém, você faz uma crítica à opinião daquela pessoa. Não necessariamente é uma crítica que atinge a honra daquela pessoa, porque não se mistura a opinião com a pessoa. Então, ele acabou fazendo muitos inimigos ao mostrar para as pessoas que aquilo que elas acreditavam como verdadeiro não era verdadeiro. Então, essa busca da filosofia pela verdade é a busca da vida do Sócrates, né? O Sócrates buscou a vida dele inteira a verdade sobre as coisas. Então, a verdade sobre o que é a justiça, como é que a gente governa, qual é o melhor governante, de que modo a gente pode fazer o bem para as pessoas, o que é o bem, o que é, sabe? Então, assim, o Sócrates é o cara que vai questionar tudo, vai questionar todos os valores, né? Para onde a gente vai, existe alma, não existe. Então, ele está questionando tudo, questionando todos os conhecimentos que a gente tem. E isso incomodava as pessoas. E incomodava porque ele foi acusado de corrupção na juventude. Porque os jovens, ao vê-lo fazendo essas perguntas, começavam a imitar. Que é a ideia da pedagogia do contágio, né? Você contagia as pessoas com o modo como você mesmo faz a sua vida acontecer, né? Então, o Sócrates é a própria filosofia. Ele vive essa filosofia. E aí, quando ele é acusado no tribunal, ele simplesmente não pode chegar lá com um discurso pronto que pede desculpas por ele ter agido do modo como ele agiu, porque o modo como ele agiu, ele achava que era o melhor modo a agir. Porque é justamente a vida refletida. E ele acreditava que não vale a pena viver simplesmente. Existe uma hierarquia das vidas. Então, a vida refletida, a vida do filósofo, é a melhor vida, em detrimento das outras vidas, né? Você tem várias categorias aí de Platão para pensar almas e tal.
Mas, enfim, então, assim, de modo geral, quando você vai falar sobre o trabalho do Foucault e a ida deles para os antigos, né, você tem um mundo ali, um mundo de diálogos, um mundo de problemas, que são as interpretações socráticas, platônicas, porque a perspectiva que o Foucault vai trazer não necessariamente é um consenso entre quem estuda Platão. E o Sócrates, ele na filosofia do Foucault, ele é apenas vamos dizer, o iniciador dessa ideia do cuidado de si. Do cuidado de si enquanto o que somos para formar a nossa subjetividade, o modo como acontece essa formação crítica da subjetividade. E o Sócrates como alguém que se preocupa com essa formação do sujeito, né? E aí usando sujeito muito entre aspas, porque muita gente vai dizer que não existe sujeito na antiguidade, mas o Foucault entende essa figura do sujeito como essa figura que perpassa diferentes momentos. Então, o sujeito para o Foucault é o modo como as pessoas se formam, né? No sentido de como a gente pode analisar a formação do sujeito em diferentes momentos históricos, tendo em vista as singularidades dos momentos históricos diferentes. Então, nessa primeira parte, que eu vou examinar a missão divina do exame socrático, por que é a missão divina? O Sócrates, ele recebe, então, a notícia de que o oráculo disse que ele era o homem mais sábio da antiguidade. E ao receber essa notícia, ele então ele desconfia do oráculo, ele diz, não, como é que eu posso ser o homem mais sábio se justamente eu não sei nada? E aí ele começa a missão dele de investigar e de interrogar as pessoas sobre... Primeiro ele começa com os políticos, com as pessoas que tinham mais poder, né, que eram consideradas sábias pelos antigos, e justamente ao conversar com essas pessoas e fazer perguntas para essas pessoas, em determinados momentos as pessoas não sabiam responder. E essa é uma parte da filosofia, né? A filosofia que te tira as bases, né, que te tira aquilo que você acredita enquanto solo e te deixa na aporia, né, te deixa nesse abandono. Isso faz parte do trabalho filosófico. E o Sócrates, ele acaba fazendo isso no julgamento dele, ao questionar os acusadores, ao fazer com que os acusadores refletissem sobre as acusações que ele estava recebendo, e faz com que esse processo de tirar e de criticar as suas opiniões, te deixar no abandono, te deixar sem nada, isso faz com que as pessoas tenham raiva. E esse processo de ter raiva é muitas vezes isso que acontecia com Sócrates, né? As pessoas ficavam com raiva dele, e não com raiva de si mesma por não terem a verdade, aquilo que as pessoas acreditavam, né? Então, o Sócrates falava muito isso, as pessoas elas ficam com raiva de mim por apontar um erro e não com raiva de si próprias por não saberem aquilo que diziam saber. Então, esse processo do exame, que se dá a dois, na maioria dos diálogos, acontecendo na Apologia de Sócrates, para um tribunal, onde você tem várias pessoas ouvindo, em que no final dessa inquisição, né, dessa retórica toda, retórica é uma péssima palavra para falar de Sócrates, mas você tem, então, um julgamento em que você vai ter uma votação. Se o Sócrates vai ser condenado à morte, se ele vai pagar uma pena. Tem até a possibilidade que o Sócrates tenta falar, olha, os meus amigos aqui estão querendo pagar um valor, aí, uma multa por eu ter feito alguma coisa de mal para a sociedade. Então, até tenta-se dialogar sobre uma questão de pagamento de uma multa. Mas, enfim, o Sócrates ele acaba sendo condenado por votação da maioria, e aí a diferença são, acho que uns 40 pessoas, é pouca diferença, até o Sócrates brinca no final, tipo, pô, se eu tivesse mais tempo, talvez eu tivesse convencido mais gente de que eu não cometi nenhum ato que devesse, então, ser punido com a morte. E aí o Críton, que é um dos amigos mais próximos, assim, de Sócrates, e aí você tem 3 diálogos de Platão, né? Apologia, Críton e Fédon. O diálogo Críton é justamente o diálogo em que o Críton, que é amigo do Sócrates, tenta convencer Sócrates a fugir, porque ele acha que a condenação é injusta. E aí até o Sócrates brinca, né, essa ideia, tipo, pô, mas você queria que eu tivesse sido condenado justamente?
Então, Sócrates fala, bom, ainda bem que eu não fui condenado por ter cometido um ato realmente injusto, né? A condenação, ela é injusta. Mas fugir seria uma ação injusta, a injusta contra as leis. Porque ele fala, bom, se a gente não conseguiu mudar as leis, a gente tem que obedecer, né? Senão a gente está indo contra a vontade, né, dos atenienses, né, que é a cidade para a qual ele lutou. E aí essa coisa muito de que a gente tem, às vezes, do filósofo como alguém sedentário e tal, o Sócrates, ele é considerado alguém muito destemido em batalha, alguém que fica sempre até o final, quando tem que sair. Então, assim, ele é uma figura quase mítica pelos relatos, assim, né? Porque é uma pessoa que aguenta dor, é uma pessoa que bebe, mas não fica bêbado. Então, ele tem essa ideia do suportar o sofrimento. Então, quando você faz o trabalho filosófico de tirar todas as suas certezas, todas as suas verdades, e você ficar nessa aporia, é você sustentar o sofrimento, é você sustentar a dor que a filosofia te causa. Então, essa escolha, então, que o Sócrates faz de ficar e ser condenado é uma escolha que o Foucault vai dizer que é uma escolha pela morte em prol da vida, em prol da melhor vida, que seria, então, a vida a qual Sócrates acredita ser a melhor. Bom, enfim, os diálogos socráticos, eles têm milhares de lugares para a gente poder ir, para a gente poder debater. A ideia aqui era mostrar mais a parte geral, então vou tentar dizer mais ou menos como é que está dividido a tese. Então, a primeira parte eu vou tratar como é que o Foucault chega no problema Sócrates, como é que o Foucault vê o Sócrates a partir da ideia de que o Sócrates, ele é o parresiasta, é aquele que fala a verdade, ele é o professor que ensina sem ensinar, sem uma regra, né, para ensinar, ele ensina pelo modo de vida dele. As pessoas veem o Sócrates e as pessoas se inspiram em Sócrates. Existe uma técnica socrática, que é a técnica da dialética, de como você examina as opiniões falsas, como é que você leva à última consequência aquilo que você acredita ser verdade, e ao levar as últimas consequências, aquilo se dissolve. Então, existe uma técnica aí, e os diálogos, eles são exercícios que exercitam essa técnica de fazer com que a gente critique todos os valores. Então, essa é uma perspectiva que o Foucault traz também. E, ao mesmo tempo, o Sócrates se apresenta como o sábio que não sabe, né? O sábio que sabe que não sabe. E, ao mesmo tempo, um sábio que não ensina, não tem o que ensinar, já que a sabedoria dele é a sabedoria da ignorância. Então, essa filosofia do exame constante das opiniões, isso é uma coisa que Foucault vai levantar muito. O Sócrates é alguém que se preocupa com aquilo que se é. E aí a ideia, você não é a sua opinião. Você não é aquilo que você acredita. Existe algo que você acredita e esse algo ele é construído. Ele é construído através de exercícios, ele é construído através de crítica, através de reflexão. Então, aquilo que você acredita, aquilo que você é uma constante reflexão sobre si. Então, esse si não é um si fechado, é um si aberto, é um si em movimento. Ele está sempre em movimento, porque você está sempre refletindo. A vida do virtuoso, do homem virtuoso, é o homem da constante reflexão. Não é um momento que você alcança a sabedoria. Não existe esse momento em que você alcança a sabedoria. Existe um momento em que você se coloca na vida a partir da reflexão. A partir de, olha, eu não sei, mas eu vou examinar. E a ideia de que a filosofia é o amor por aquilo que lhe falta. O que lhe falta é o conhecimento, é a sabedoria. E você vai viver a vida em busca do conhecimento. Então, essa é uma perspectiva que o Foucault está trazendo. E essa ideia... E tudo isso, é claro, você encontra em Sócrates. É claro que isso também não é um consenso entre todas as pessoas que estudam Sócrates, mas existe a possibilidade de pensar o Sócrates a partir desses parâmetros. E aí, na segunda parte, né, então você tem a primeira parte da tese, que eu vou discutir tudo isso que a gente já conversou, parresia, cuidado de si, como é que é esse si. E a segunda parte da tese, eu vou analisar 2 diálogos que o Foucault analisa, também na Coragem da Verdade, que é o primeiro Alcibíades e o Laques. São 2 diálogos de Platão, um que vai voltar muito sobre a questão de, olha,
existe uma relação entre ética e política, porque são as pessoas que governam. Alcibíades era um jovem e ele queria governar a cidade. E aí o Sócrates vai conversar com Alcibíades e falar, olha, que tipo de conhecimento você tem para querer ser um conselheiro da cidade? Aí ser um conselheiro em relação a quê? Que tipo de conselho você vai dar? Aí o Alcibíades fala, bom, eu vou dar um conselho sobre justo, que é injusto a cidade fazer, se é justo a cidade entrar em guerra, se é injusto. Então, o Alcibíades, ele se coloca como alguém que quer ocupar cargos públicos, né, cargos de estratégia política, mas, ao mesmo tempo, o Sócrates quer mostrar para ele que ele não tem os conhecimentos que precisa para estar naquele lugar. E aí todo um debate sobre que tipo de conhecimentos você deve ter para governar. Como deve ser, já que o governo, muitas vezes, é a criação de leis, e as leis elas têm que prezar pela justiça, e a justiça é tratar, né, a multiplicidade de uma única forma, né? Como é que você faz uma lei que é geral, que é para todos, e ao mesmo tempo esse todos ele não é uniforme, ele é múltiplo. Então, como é que você lida com a diversidade ao criar leis? Então, você tem que criar leis específicas. Então, você tem todo um debate, né, que o Sócrates levanta, e aí não só no Primeiro Alcibíades, em outros livros, né, a República, as leis de Platão. Mas, enfim, eu fico mais no Primeiro Alcibíades e no Laques. Então, toda uma questão de que é preciso pensar a si, porque se é o governo de si, é o governo dos outros e é o governo da cidade. Então, se você não governa a si próprio, você vai governar muito mal a cidade. E aí você tem na filosofia socrática milhares de práticas e exercícios de como governar a si mesmo. E aí o governo de si está muito relacionado também ao controle das paixões, né, ao domínio das paixões. Se você não domina as suas próprias emoções, você é escravo das suas emoções. Então tem toda uma prática de domínio de si, de controle de si. E aí tem... Não sei se vocês já viram o filme O Sócrates, que é um filme italiano, que é justamente um filme que aparece muito a mulher do Sócrates. E aí as pessoas falam, mas como é que você fica com essa mulher? Ele fala assim, não, mas é justamente isso. A gente tem que ter a gente tem que estar em contato com as pessoas que são o mais diferentes de você, que fazem aflorar em você os piores sentimentos. E aí, quando você tem esses sentimentos em mão, você fala, agora eu vou fazer alguma coisa com isso. E é justamente você controlar os sentimentos que surgem em você, que há de pior. Quando você consegue controlar isso ao viver com as pessoas que te provocam os piores tipos de sentimentos, é que você então consegue controlar a si mesmo. Porque se a gente vivesse somente com pessoas que pensam igual a gente, que agem igual a gente, que concordam com tudo que a gente fala, é muito fácil se controlar. O difícil é quando você vive com pessoas que pensam diferente, que têm opiniões diferentes, que fazem você ter raiva, e aí sim você mostra o seu autocontrole, né? Então, é preciso que a prática, né, o exercício do autocontrole seja desenvolvido com a presença no mundo, né, da questão dos afetos, né, aquilo que te afeta, e te afetando da pior maneira possível, né, para que você, então, controle e exercite o controle. Então, não existe um momento da vida que a gente vai ter controlado tudo. Não, a prática da filosofia é a prática do exame constante, é a prática do controle constante, para que você não perca a sua cabeça, para que você não venha falar coisas que você não queria falar. Então, não existe um momento da sua vida que você alcançou isso. É um exercício constante. É se colocar em ação o tempo inteiro. E a filosofia socrática é essa filosofia que te faz agir para ter essa prática, né? Para exercer isso. Então, esse diálogo primeiro Alcibíades é justamente o Sócrates fazendo isso com Alcibíades, ele mostrando para Alcibíades que ele não tem condições de ser um governante, e o Alcibíades, assim, não vou entrar muito na história do Alcibíades, mas ele é uma pessoa que vai cometer várias coisas ruins para a cidade de Atenas, ele acaba indo para o lado dos espartanos. Então, assim, você tem uma pessoa que era o queridinho, né, dos atenienses, foi criado pelo Péricles, então você tem uma relação positiva do Alcibíades, e depois ele vai para o outro lado. Então, muito da questão da corrupção também que o Sócrates ele é acusado é por pessoas próximas a ele, né, que ele estava junto, terem virado pessoas
que quando assumiram o poder, e aí você tem um período chamado do governo dos 30, em Atenas, que seria um governo um pouco mais ditatorial, e aí você tem a figura como Crátilas, Crítias, né? E são pessoas próximas a Sócrates, e essas pessoas acabam se tornando governantes, vamos dizer, quase ditadores, né? E aí o Sócrates ele é muito acusado por isso, e ele fala, bom, eu não posso ser acusado por aquilo que as outras pessoas fizeram. Então, mas é botado na conta do Sócrates, porque pessoas próximas a ele se transformaram em pessoas que assumiram o poder e foram, assim, não tão legais no poder. Tanto que alguns comentadores falam que o primeiro Alcibíades de Platão seria uma resposta a isso. Seria justamente o Platão botando Sócrates junto com Alcibíades para dizer, olha só como é que o Sócrates estava desaconselhando Alcibíades ir para a política. Então, muita gente analisa o diálogo Alcibíades por essa perspectiva. Bom, e aí depois você tem o diálogo Laques, que é um diálogo também que trata sobre a questão do si, mas pensando muito a questão de que vida você teve, né? Que tipo de vida você levou? Você se orgulha da vida que você teve? É uma reflexão sobre essa ideia da coragem, né? Também, você foi uma pessoa corajosa, uma pessoa que vai ser lembrada na posteridade. Então, a ideia do cuidado de si está muito relacionada também à ideia de você fazer algo que seja memorável. Então, os gregos tinham muito essa questão de pensar a eternidade, pensar como é que você se torna imortal. E aí a ideia de que você faz algo que esse algo te torna lembrado em festas, em cantos, como você tem, por exemplo, a figura do Aquiles, que é uma pessoa que escolhe morrer jovem para ser lembrado durante a eternidade, né? Então, ou você tem a opção de uma vida simplória, que ninguém vai lembrar de você, mas você vai viver uma vida longa, ou você tem uma vida curta, mas uma vida memorável. E no cuidado de si, você tem no cuidado de si do primeiro Alcibíades, você tem essa ideia, então, de que o cuidado de si é o cuidado com a alma. Então, você é a sua alma. A alma que anima o corpo e que você tem esse momento, que é um momento que a gente vive na Terra, que é temporário, mas que a alma ela já existia antes. Então, você tem essa cosmologia da alma que vai ser desenvolvida melhor no diálogo do Fedon, né? Bom, então, assim, chegando na terceira parte, eu discuto sobre as últimas palavras de Sócrates, né, que é devemos um galo a Asclépio, né? E aí, a frase exatamente é Criton, devemos um galo a Asclépio. E o Foucault analisa essa frase e traz a perspectiva de Nietzsche também, porque essa última frase, o Nietzsche interpreta como se o Sócrates... Asclépio é o deus da cura, tá? Só para... Então, quando ele fala as últimas palavras de Sócrates no diálogo Fedon de Platão, o Sócrates fala que deve um galo a Asclépio. E aí, como Asclépio é o deus da cura, o Nietzsche interpreta isso como se o Sócrates estivesse dizendo, olha, oferece um galo a Asclépio por estar me curando da experiência que é estar vivo. E eu estou indo para um lugar melhor. Então, o Nietzsche interpreta as últimas palavras de Sócrates, lá no Gaia Ciência, como se o Sócrates fosse um negador da vida. E justamente isso que o Foucault vai dizer que não concorda com Nietzsche. Ele vai dizer, olha, o Sócrates ele está o tempo inteiro falando sobre um determinado modo de vida que vale a pena viver, que é a vida filosófica, que é a vida refletida. Por essa vida ele está disposto a morrer. Ele não, pelo menos na apologia, né? Ele termina a apologia dizendo, olha, eu não sei quem está melhor, se sou eu condenado à morte ou se é vocês que continuam vivendo. Na apologia ele não tem uma definição clara sobre toda a teoria das ideias depois que vai ser desenvolvida. E aí você tem muita gente falando que a apologia é um diálogo socrático e que depois você tem, então, um desenvolvimento das teorias das ideias platônicas e tal. Então, essa coisa que o Nietzsche interpreta, né, dizendo que o Sócrates é um negador da vida, o Foucault vai dizer, olha, não dá para pensar dessa maneira. E cai muito num debate sobre tradução também.
aí você tem a tradução de uma palavra, que é frorá. E aí tem no Fedro de Platão, né, que ele fala, é uma espécie de prisão seria frorá, o lugar onde nós, homens, vivemos, e é de dever não libertar-se a si mesmo nem invadir-se. Então, por que essa passagem é importante? Porque essa palavra frorá, em grego, ela pode ser traduzida como prisão ou pode ser traduzida como um posto de vigilância, não necessariamente uma prisão. E aí o Foucault reinterpreta essa passagem dizendo que esse posto militar de vigilância é justamente o lugar em que os deuses colocam os homens. Então, os deuses, eles estão olhando pela vida dos homens, se preocupando com os homens, cuidando dos homens, e por isso a gente não pode evadir-se, né? Porque não faria sentido numa mesma frase em que fala que a vida é uma espécie de prisão, mas você não pode se libertar. Você não pode nem evadir-se. A ideia é que você não pode cometer o suicídio, você não pode se livrar da vida. Porque a vida, ela é um presente dos deuses. Então, os deuses, eles dão a vida aos homens e eles cuidam dos homens, eles se preocupam com os homens. E toda na Ilíada e na Odisseia, você tem a presença constante dos deuses ali, né? Então, os deuses estão sempre interferindo na vida dos homens. Bom, então isso é uma perspectiva que o Foucault traz, dizendo que, na verdade, para Sócrates, a vida não seria uma doença e que, então, por que, então, você tem a figura, então, do galo Asclépio? O galo, para o Foucault, seria justamente a cura das opiniões falsas. E a opinião falsa estaria, portanto, na ideia de que o Críton tinha, né? Então, o Críton que foi acometido de uma doença, e a ideia é de que se uma pessoa que está no meio, né, de um grupo de pessoas, e essa pessoa é acometida de uma doença, ela faz com que as outras pessoas também compartilhem dessa doença. A doença era querer que o Sócrates fugisse da condenação dele e não fosse condenado. Fugisse para outra cidade, né, que essa era a proposta do Críton. Então, a ideia, a doença, né, no caso, por que o Sócrates fala que deve um galo a Asclépio? Segundo a perspectiva do Foucault, era justamente para se curar da opinião falsa, que seria que fugir seria uma boa ideia, né? E essa ideia, então, de que uma opinião falsa faz com que você aja de um modo errado e cometa uma injustiça. E aí seria a pior coisa que poderia acontecer, é você cometer uma injustiça, que seria essa ideia do mal maior, né? Então, existe um mal maior, que é cometer uma injustiça, e um mal menor, que é sofrer uma injustiça. Então, você vive num mundo que nem todas as pessoas estão comprometidas em não cometer injustiça. Então, você pode sofrer uma injustiça, mas você só pode controlar a sua capacidade de não cometer uma injustiça. Então, isso para o Sócrates era algo que é presença, assim, tipo, algo muito importante. Bom, só para concluir, então você tem 3 diálogos de Platão, Apologia, Críton e Fedon. No primeiro diálogo, Sócrates é condenado à morte. Você tem a presença do Daimon, que é justamente essa voz que o Sócrates ouve, que fala para o Sócrates não produzir um discurso de defesa e examinar, né? Examinar se ele cometeu algo errado ou não. O Críton é um diálogo em que o Críton tenta convencer o Sócrates a fugir. E nesse diálogo, Sócrates tem um sonho no início do diálogo, o Sócrates sonha que está no 3º dia no solo de Fítia, que é a terra de Aquiles. E o Sócrates acha que, então, é vontade dos deuses que ele seja condenado à morte. E o 3º diálogo, que é o Fedon, onde você tem a referência, então, ao Asclépio, que é o deus da cura, é justamente o que o Sócrates fala, né? Críton devemos um galo a Asclépio. E é justamente esses 3 diálogos que o Foucault vai identificar, então, como diálogos que o Sócrates está dizendo. Olha, o que eu estou dando um galo a Asclépio é dele ter me curado da opinião falsa, que habita nossas almas, muitas vezes, e faz com que a gente cometa uma ação injusta. Então, a pior coisa que pode acontecer é você cometer uma ação injusta. Então, ele foi condenado injustamente? Ele pode ter sido condenado injustamente e ele crê que foi condenado injustamente. Mas ele não pode cometer uma injustiça, que seria fugir, para fazer uma justiça, que seria ele não morrer.
Então, a ideia de que você não pode cometer uma injustiça, né? Fazer uma injustiça para alcançar uma justiça. Então, essa seria a ideia que o Sócrates traz. Bom, então, assim, o que você tem de considerações finais sobre todo esse trabalho que o Foucault faz, de ir aos antigos? Primeiro, o que o Foucault interpreta? Qual é a grande mensagem, então, de Sócrates com a ideia do cuidado de si? É preciso cuidar-se de si mesmo, pensar nas opiniões que você tem, e essas opiniões fazem com que você haja de uma maneira ou de outra. Então, não cometer uma injustiça é o princípio maior que tem que seguir a vida das pessoas. Então, a ideia de que o cuidado de si ele é importante para o cuidado dos outros. Quando você controla a si mesmo, domina suas paixões, quando você se preocupa em não cometer uma ação injusta, tudo isso faz com que você seja uma melhor pessoa. E se todo mundo pensasse nisso, a gente viveria uma cidade melhor. É isso que o Sócrates pensa. É tipo, pô, se eu conseguir melhorar a alma de todo mundo, se eu conseguir fazer com que as pessoas se preocupem com a justiça e não cometer atos injustos, logo eu não vou sofrer uma injustiça. Porque eu vivo num mundo em que eu posso sofrer uma injustiça, mas eu só posso controlar de não cometer uma injustiça. E é isso que ele fala, né? Se eu até cometi uma injustiça, não foi intencional. Eu fiz um mal, mas não foi um mal intencional, foi um mal não intencional. Então, o cuidado de si ele é importante para o governo da cidade, então, para a política. E aí a filosofia, enquanto criação de uma vida virtuosa. Essa vida virtuosa é a vida refletida, é a vida do filósofo, é a vida filosófica que o Sócrates levava. Então, essa é a ideia de uma estética da existência, você criar para si um modo de vida que é justamente a vida que você se propõe a morrer por essa vida. Então, o Sócrates ele poderia ter feito milhares de alternativas que iria contra aquilo que ele pensava, mas que salvaria a vida dele. Só que a ideia de que o que importa não é só viver, mas é viver bem, é viver por uma vida digna, é viver por uma vida virtuosa. Então, você tem essa relação que eu falei muito sobre a questão dos deuses também, né? Então, o Sócrates, ele ouve uma voz, o Sócrates, ele sonha e acha que os deuses estão falando com ele, né, sobre o que ele deveria fazer. E o Sócrates, a última frase do Sócrates é uma referência ao Asclépio, né, que deve um galo a Asclépio. Então, esses sinais que os deuses dão para ele usa para constituir a sua própria ação no mundo. Não é somente uma ação racional, não é somente a investigação, mas é pensar o humano como uma cosmovisão de mundo, essa presença da cosmovisão de mundo. Então, isso é importante. E a ideia também do Sócrates como o pensamento do fora, né? O Sócrates como o pensador da diferença, que pensa a partir de outros parâmetros, né? Porque para a maioria das pessoas que o Sócrates falava, o importante é você não cometer uma injustiça do que sofrer uma injustiça. As pessoas ficavam assim, não, eu não quero sofrer uma injustiça. Então, o Sócrates levantava posicionamentos diferentes da maioria das pessoas do seu tempo. Bom, assim, as considerações finais, eu já digo que elas são grandes porque tem, tipo, primeira parte e segunda parte. Que a primeira parte seria justamente o que eu posso concluir de tudo que eu analisei, dos textos, e o que eu posso concluir a partir da leitura do Foucault para pensar os problemas da contemporaneidade. Então, assim, a possibilidade de ter um olhar crítico para o presente a partir do distanciamento que o trabalho genealógico permite. Então, você olha melhor para o seu presente quando você se distancia do presente e vai até os antigos. A filosofia contemporânea perdeu também a noção de modo de vida, ou seja, a gente não vê um filósofo exatamente sendo o que o Sócrates foi, ele não vive a filosofia, né? A gente não é o filósofo que se comporta de uma determinada maneira, como os cínicos, como os estoicos. Então, a gente da filosofia, a gente perde essa noção de modo de vida, que, segundo Foucault, ela vai se desatrelando na Idade Medieval e tal. É um discurso filosófico socrático que inclui a relação com as divindades, e isso também se perdeu no nosso mundo contemporâneo, quando a gente pensa nas universidades, a produção do conhecimento universitário, o conhecimento também que a filosofia está dentro das universidades, é um lugar muito mais da laicidade, né,
laicidade do discurso do que um lugar em que permite o pensamento do divino junto com o pensamento, né, do racional. E como a gente se afasta de milhares de pessoas que pensam a partir de outras características, de outras visões de mundo, né? Então a gente se afasta das pessoas da religião, da fé, das crenças, da afetividade, coisas que perpassam outros modos de construção de verdade, né? De construção de mundo. Então, a importância que o Foucault dá, eu acho que, assim, que a partir de Sócrates também é importante pensar isso, a formação dos sujeitos para pensar a formação do governo. Então, é importante pensar que tipo de sujeito a gente está formando, que tipo de valores a gente está formando, para pensar que tipo de pessoas vão governar, porque o Estado não é um ente à parte da sociedade. O Estado, ele está dentro da sociedade, ele representa os valores daquela sociedade. Então, assim, não existe essa ideia de que só os políticos são corruptos. Se os políticos são corruptos e eles fazem corrupção, é porque a sociedade compartilha desses valores da corrupção. Eles não são totalmente repugnados. Então, que tipo de sujeito a gente forma? Que tipo de valores as pessoas internalizam? Isso é importante para a gente pensar a crítica política, né? Bom, e a ideia, então, muitas críticas que fazem ao trabalho de Foucault é que o cuidado de si seria uma noção individualista, quando, na verdade, há uma relação muito próxima entre ética e política, entre si e o outro. Então, não é um cuidado de si para uma individualidade, mas é um cuidado de si pensando o contexto social. E também que o Foucault ele não aponta soluções para os nossos problemas contemporâneos, mas aponta a possibilidade de olhar criticamente para o presente e fazer um diagnóstico melhor do presente quando você trabalha com a genealogia, quando você trabalha com esse olhar que vai no passado, entende o passado, olha para o passado para poder olhar melhor para a gente. Bom, gente, era isso que eu queria apresentar aqui para vocês. Espero, então, ouvir vocês falando um pouco mais. Quero agradecer aí a presença de todos. Muitos conheci agora. Então, é isso, gente. Parabéns a apresentação aí, Priscila. Muito bom. Eu tenho uma visão, né, sobre o Foucault, principalmente nesse último período, né, que ele vai aos gregos, aos romanos, né, vai fazer essa